Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos tratar destes temas que todos os que estão aqui nesse canal gostam. Vocês que estão assistindo gostam de ouvir a respeito deles, para refletir a respeito daquilo que a gente acrescenta de informações para vocês. E eu também gosto muito de tratar desses temas, de estudá-los e, portanto, de trazer eles aqui à discussão junto com vocês também. O que nós estamos vendo aqui na tela? O que vem à mente de todo mundo, né, que está vendo, Jason vai falar de alienígenas. Eu vou já dizer desde agora, eu não acredito nessa história de aliens, da maneira como o cinema retrata, da maneira como muitas autoridades estão retratando, que aliens vão descer em navezinhas, eles são, uma parte deles são amigáveis, outros... Não, isso aí para mim é tudo uma história fake. Não quer dizer que não existe uma história muito real por trás de tudo isso aí que está sendo dito. Só que não é, na minha opinião, a versão que eles estão trazendo a verdadeira. Eu não acredito em nada disso aí que eles estão falando dessa história alienígena. E vou explicar durante o decurso desse vídeo o que seria mais plausível, né? Bom, primeiramente nós vamos ver várias imagens. A primeira delas é esta aqui e depois nós veremos outras de outros objetos que foram trazidos, que serão trazidos aqui para vocês numa sequência para contar uma história muito antiga que é conhecida talvez por menos pessoas do que deveria, muito pouca gente. Esse primeiro objeto aqui é um medalhão encontrado em uma tumba no Antigo Egito em 2003, descoberto pelo arqueólogo professor Winwood. Estima-se que ele tenha cerca de 13 mil anos, quem descobriu diz isso. Tudo que passa de 10 mil anos para mim tende já imediatamente a ser posto sob suspeita, não necessariamente o objeto, mas a idade, né, que eles dão para ela. Mas cada um acredita no que quiser. Os cientistas acreditam que o relicário é um mapa da nossa galáxia. Agora vamos voltar a esse relicário, a esse tal medalhão. Primeiramente, nós temos de entender que ele nem verdadeiro pode não ser. Isso aqui pode ser totalmente fabricado. E ao mesmo tempo ele pode sim ser verdadeiro, porque todas essas figuras que estão nesse medalhão são vistas em outros hieróglifos também. Então não é novidade isso aqui que está sendo posto para vocês. Talvez seja novidade para quem está assistindo aqui, mas existem muitos hieróglifos, petróglifos, esculturas antigas que mostram todas essas figuras que estão aqui. Esse medalhão aqui não, esse é pouco conhecido. Agora nós temos sim que desconfiar quando a gente vê algo assim tão escancarado por dois motivos. Primeiro, porque hoje existe dentro dos estudos de arqueologia, nessas pessoas que vão buscar desenterrar essa história desse mundo antigo que acabou no reinício da história, existe toda um financiamento de uma hierarquia de nível mundial. Então, não são pessoas como eu e você que vão lá cavar ao redor de pirâmides ou ou em locais considerados sítios arqueológicos. Não, isso tudo tem uma série burocrática de autorizações e geralmente, ou sempre talvez, né, quem consegue essas autorizações são essas autoridades de nível mundial, a chamada classe dominante, que inclusive é financiadora daqueles que pesquisam. E, portanto, é muito difícil que algo tão escancarado venha a público, sem que seja primeiramente remetido a esses arquivos smithsonianos da vida e lá fiquem. Duvido que isso venha a público tão facilmente, embora não seja impossível, porque eventualmente alguém pode encontrar e dizer, olha, encontrei, publica, e aí já era, o povão fica sabendo, nós ficamos sabendo. Mas o outro motivo que isso aqui pode ser uma fraude é porque eles estão sim tentando fabricar uma história fake a respeito dos aliens. Lembrando, mais uma vez, nós vamos falar sobre a possibilidade de ser verdadeiro ainda. Nós vamos falar a segunda hipótese de ser fraudado. Porque estão fabricando toda uma narrativa, incluindo filmes hollywoodianos, notícias em sites ditos da imprensa credível, oficial. Autoridades estão dizendo, olha, tem arquivos secretos do governo falando de aliens e tal. Então, cada vez mais eles querem dar credibilidade a essa história alien. Porque, na minha opinião, existe toda uma espécie de lavagem cerebral sendo preparada para um momento específico no futuro, onde determinadas coisas aí que eles retratam como aliens serão eventualmente apresentadas. É a mesma história
que nós vamos encontrar futuramente, nós vamos esbarrar com isso, eu tenho uma certa convicção disso, de que futuramente eles vão querer justificar uma espécie de filiação, ou melhor, de descendência para Jesus Cristo na tal linhagem merovingia, porque eles querem fabricar aí um Cristo cósmico, um Messias alternativo, e portanto é preciso criar também uma genealogia alternativa, e na minha opinião também fake, advinda dessa história de Maria Madalena. Então, o que isso tem a ver com esse medalhão? Tem a ver que, na minha opinião, vão fraudar arquivos históricos, arquivos que foram enterrados há muito tempo, já com o intuito de fraudar no futuro, e aí vão dizer, olha aqui a prova documental, o evangelho de não sei quem, lá de 1500 anos atrás, de 1800, 1900 anos atrás, que foram enterrados justamente para justificar futuramente essa história aí da linhagem merovingia. Então, nunca dá para a gente acreditar, só porque é um objeto que aparenta ser antigo, que ele realmente seja antigo. Existem, então, duas vertentes principais dessa história, das quais saem miríades de versões diferentes. A primeira das vertentes fala, então, dessa história dos alienígenas. Aí tem o Eric von... aquele mesmo lá que fala dos alienígenas astronautas, o Zecharia Sitchin e tantos outros aí que falam das tabuinhas sumérias, dos Anunnaki. Tem essa história da vertente principal que diz que os alienígenas do passado vieram aqui e criaram a raça humana. Tudo bobagem para mim. Aí eles vão justificar isso com a história do fake alien, que eu chamo de fake alien para o futuro. E existe uma segunda versão, que é uma versão hebraica e adotada pelo cristianismo, dos anjos caídos, né, que eram seres angelicais que caídos na terra. O primeiro, o grupo liderado por Semiasa, que teria, segundo Gênesis 6, copulado com as mulheres, gerado os filhos, Nefilim, e etc, etc. E daí então surgido uma raça híbrida, né, que teriam esses crânios alongados e vários outros tipos de raça, né, inclusive com hibridismo aqui de animais. Veja só aqui, eles mostram o leão com asas de águia e outros, só aqui o Thoth Hermes, veja só ele com o sol e a lua na cabeça, o detentor da varinha de azevinho aí da farmaqueia, e outros mais aqui, né, que são retratados então vindo de cima através de uma roda girando dentro de roda, que eles chamam aí de OVNI. E aí a emanação, né, aqui eles retratam como sol, mas esquecem de dizer que há uma espiral aqui dentro, e aqui em cima o tal do bichão aí com o sol, né, iluminando. Esse é o iluminador, né, com a luz luciferiana. Mas enfim, são duas versões aí. Acredite quem quiser em uma das duas, e quem não quiser não precisa acreditar em nenhuma. Geralmente as pessoas se alinham com uma ou com outra. Eu respeito, né, qualquer das versões aí que você quiser acreditar. Isso, então, com toda essa introdução, que ficou uma introdução razoavelmente longa, sendo que nós temos vários objetos para analisar ainda, dada essa introdução, nós viemos a este segundo objeto. Aqui nós vemos uma moeda, que retrata um disco que eles dizem que seria um OVNI, que foi cunhada na França em 1680. O que o autor quis dizer com esta imagem, ninguém pode explicar, eles dizem aqui. Então, essa é só mais uma de tantas dessas relíquias do passado que mostram esses objetos voadores. Existem pinturas, existem esculturas, existem moedas, enfim, quadros, existe tudo aí mostrando coisas que hoje as pessoas dizem, olha só, veja lá como no ano de 1600 já se tinha esses avistamentos, veja como no ano de 1500 já se tinha os avistamentos, e etc. Isso aqui não muda nada daquilo que nós temos aqui, com exceção da idade, né, que eles dizem que isso aqui tem mais de 10 mil anos, e esse aqui, então, mais ou menos uns 400 anos, um pouco menos, é de 1680. Uma moeda francesa. Então, ele simplesmente reforça aquilo que nós já vimos anteriormente. Isso nos traz esta nova imagem. Aqui nós vemos o famoso arqueólogo britânico Howard Carter examinando o túmulo do faraó Tutankhamon, do Antigo Egito, em Luxor, no ano de 1922. Isso aqui é muito importante nessa pequena história que nós estamos contando hoje, porque nós estamos vendo aqui um dos representantes dessa dinastia
que ficou como a dinastia da classe dominante, que é a egípcia, que o Egito então traz essa cultura que vem lá da Atlântida, que também foi babilônica, que foi uma cultura universal do mundo antigo, que esteve em cima de toda a face da Terra, e ele então traz aqui os símbolos clássicos aqui do X, do atomismo, do poder do faraó, aqui do Alto e Baixo Egito, etc. Então esse aqui, por que eles mumificavam as múmias, os corpos antigamente? Porque eles acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Então eles se mumificavam para preservar os corpos, porque segundo os mitos antigos, os deuses praticavam essa ressurreição. Eles eram imortais porque eles podiam ressuscitar. Isso nos leva ao mito do Green Man, Osíris, que reencarnaria como Horus, e seria ele, segundo a interpretação de alguns, o chamado Cristo cósmico que eles pretendem trazer para a nossa era. Tudo está conectado, tudo é muito interessante. Essa história que eu estou contando para vocês é uma história alternativa, não estou dizendo que acredito ou deixo de acreditar nela, apenas estou contando para que vocês tomem conhecimento, estudem e tirem suas próprias conclusões. Isso aqui também nos traz a esta situação aqui. Isso aqui, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de acreditar, eu admito, mas certamente cada vez mais interessantes. Quando você olha para isso aqui, parece que isto não significa absolutamente nada. Se você visse apenas essa imagem aqui, você diria: que raio, alguém tentou abrir uma caverna aqui, tentou abrir uma porta, que raio é isso? Ela é conhecida, esse local aqui, como Portão de Erlik, o misterioso megálito de Altai. Eles dizem o seguinte, aqui no texto que eu trouxe aqui para vocês, né? Está cientificamente comprovado que nos tempos antigos existia um grande número de diferentes civilizações concomitantes no território do planeta Terra. Isso é óbvio, né? É óbvio. Existia uma civilização muito avançada no passado e ela estava na face de todo o planeta Terra e tinha capacidade de fazer escavações como esta aqui que vocês estão vendo em rocha pura, granito puro. Aí eles dizem, a existência das civilizações, né, é evidenciada por uma enorme herança na forma de várias estruturas misteriosas e megálitos que foram deixados por povos antigos e sobreviveram até hoje. Um destes antigos megálitos foi encontrado em Altai. Altai é uma terra que guarda um número considerável de vários mistérios e segredos. Um desses objetos misteriosos é o Portão de Erlik, uma depressão bem formada, esculpida na rocha, que a princípio pode não parecer feita pelo homem. De fato, nem tudo é tão simples, porque os pesquisadores descobriram que as bordas dessa caverna são muito uniformes, portanto, muito provavelmente esse local foi criado não pela natureza, mas pelo homem ou representantes de uma civilização não humana. Vamos voltar aqui à imagem e cada um acredita no que quiser, mas para mim também parece bem óbvio que isso aqui foi esculpido e não é uma formação natural. Talvez alguém possa dizer, não, mas há chance de que isso aí seja uma formação natural. Há chance, mas a chance é muito remota e existem outros locais que até, pensando na possibilidade de que ninguém duvidaria de que isso aqui foi esculpido, eu nem cogitei a hipótese de trazer essas outras esculturas que são claramente portais, esculpidos inclusive com beirais, né, na rocha pura, portais como esse que dão para a parede, que dão para o nada. Isso são vários desses portais pelo mundo inteiro, não é apenas esse, são centenas desses espalhados. Esse aqui talvez seja o mais feio e o menos conhecido de todos, né? É o mais bruto deles, né? Não foi tão trabalhado assim. E aí o que eu quero dizer com isso? Conta o mito, não estou dizendo que é verdadeiro nem que é falso, cada um acredita no que quiser. Conta o mito que, inclusive existe um local chamado de Portal dos Deuses, né? Que esses locais aqui literalmente eram portais que davam acesso a outra dimensão, a outro local. É verdade já isso? Não sei, cada um que estude e conclua. Mas a história é essa, a história é muito interessante e por isso eles eram escavados na parede para que fosse garantido que nada atravessasse do lado de trás quando algo estivesse atravessando da outra dimensão, para que isso não pudesse causar algum tipo de desastre, digamos assim, né, onde dois corpos ocupariam o mesmo lugar no espaço-tempo. Vocês sabem que a lei da física não permite que isso aconteça, então eles faziam essas portas coladas na parede, na rocha, para que nada viesse de trás para cá.
Interessante, acredite quem quiser. Isso nos traz a esse outro tipo de esculturas aqui, que reforça essa história que nós viemos contando até aqui, e que não garante também, né, que isso tudo seja verdadeiro, embora até hoje ninguém possa ter contestado a veracidade dessas esculturas aqui, até agora, pelo menos que eu saiba. Né? O que eles dizem aqui? Que existem muitas figuras de criaturas em trajes espaciais em todo o planeta. Eles são encontrados em lugares e culturas completamente diferentes, separados no tempo. Não podemos escrever que são pessoas em trajes espaciais, porque anatomicamente alguns espécimes são muito diferentes. Tudo isso aqui eu falo na comunidade fechada, com detalhes. Quem está lá sabe a versão oculta dessa história toda, contada com o maior número de detalhes que eu pude trazer. São centenas de vídeos lá explicando numa determinada ordem, e que agora, né, com as lives que eu estou fazendo na quarta-feira, as pessoas têm a oportunidade de tirar algumas dúvidas a respeito de tudo que está lá. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, tanto no Patreon, por enquanto no Patreon, quanto na comunidade fechada. Toda quarta. Bom, então aqui eles dizem que poderia ser há algum ano, que eles estariam dizendo que seriam deuses antigos, astronautas antigos, mas que não coadunam totalmente com a história de que seriam humanos, porque existem espécimes observáveis cujo corpo não se parece com o corpo de um ser humano, por conta de comprimento de braços, formato de olhos, de rosto, etc. Mas enfim, isso aqui ele reforça essa história aí de que uma civilização avançada teria chegado aqui, seja pela versão da história dos vigilantes, liderados por Semyaza, ou dessa história aí dos UFOs, né? Que para mim é fake alien. Isso tudo nos traz, por fim, a esta última imagem. O vídeo já ficou um pouquinho longo, mas nós já vamos finalizar. O que é isso aqui já? Isso é uma mina? Uma caverna? Que raio é isso que você está mostrando? Bom, isso aqui é uma rede colossal de cavernas subterrâneas que estabeleceu um novo recorde de extensão. Ela tem centenas de quilômetros escavados na rocha. Vou repetir, são centenas de quilômetros. E eu ainda digo mais, essa rede que foi descoberta aqui, que vocês estão vendo uma foto em específica, é só uma dessas redes, porque existem dezenas, se não mais, dessas redes de cavernas no mundo inteiro. Algumas, como vocês viram aqui, batendo recordes de centenas de quilômetros de túneis interligando uma à outra. O sistema de cavernas, conhecido como o mais longo do mundo, então acabou de estabelecer um novo recorde depois que os pesquisadores passaram horas mapeando mais 13 quilômetros destas centenas de quilômetros. Eles mapearam mais 13, depois de utilizar então várias horas mapeando essas passagens subterrâneas no Mammoth Cave National Park em Kentucky. De acordo com o National Park Service, os corredores da caverna do Mamute têm um comprimento de caminhada de 676 quilômetros. Isso é o que eles estão estimando do que eles conhecem. Mapear o sistema de cavernas foi um grande empreendimento feito por voluntários da Cave Research Foundation, um grupo sem fins lucrativos em Kentucky, e também de outros moradores locais. Isso nos leva a esses mitos do Minotauro, das cavernas contidas nas ilhas de Malta e tantas outras ilhas. Eles tinham uma espécie de preferência por fazer cavernas, essas entidades ou pessoas, se você achar que são pessoas do mundo antigo, fazer cavernas em ilhas, porque aí você, além de proteger a entrada da caverna encastelada, além de tudo, ainda protegia ela pela distância dos mares, que separavam a população humana comum nos continentes. E aí alguém vai me dizer, mas já isso aqui, será que foi esculpido? Bom, existem centenas de quilômetros. Se você acha que isso aqui é fruto de uma formação natural, respeito a sua opinião também, não estou aqui para convencer ninguém, apenas para trazer uma informação. No mito do Minotauro, contava-se a lenda de que um deus, então, teria copulado com uma mulher e nascido desse hibridismo, dessa junção, uma criatura que é o Minotauro, metade homem, metade touro. E aí foi criado como uma espécie de filho do rei Galhudo, vamos colocar assim, rei Minos. Aí ele criava esse filho abaixo, no subsolo, num labirinto, numa espécie de caverna labiríntica,
onde eram levadas crianças anualmente para, não sei se era anualmente ou mensalmente, me falha a memória agora, mas se eu não me engano era mensalmente mesmo, 12 crianças por mês durante os 12 meses do ano. E aí esse Minotauro, né, era como, ele tinha a mesma formação, a compleição do deus Baal, que era metade homem e metade touro, e ele então devorava essas crianças lá dentro até que ele foi extinto pelos heróis da antiguidade. E aí nós podemos coligar isso com outro mito da titanomaquia. Um mito muito longo para estudar, mas talvez alguns de vocês se interessem por ele. Bom, pessoal, tudo isso aqui está conectado, trouxe a título de curiosidade e de reflexão para vocês. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, cada um que tire suas conclusões e podem descartar tudo como uma grande e bela fantasia, né, da mentalidade humana atual, conjugando vários itens de um passado longínquo, criando então uma história fantasiosa, caso prefiram dormir com a consciência menos perturbada pela realidade dos fatos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.